A minha tarefa é a de contextualizar esta modalidade de seguro no âmbito do direito societário, a sua função econômica no direito societário. Econômica e regulatória para o direito societário. Mas para fazê-lo, em primeiro lugar, eu gostaria de formular o que talvez alguns possam ver como uma pequena provocação, não é? A maneira pela qual o contrato de D&O vem sendo manejado no Brasil frustra as suas funções de mercado. Justamente porque dissuade a adoção de comportamentos de risco que são indispensáveis ao alcance das funções da atividade empresarial de uma empresa. A maneira como se dá autotutela, mas também como se afirmaram decisões judiciais sobre D&O no Brasil, ou seja, a maneira como seguradores e segurado resolvem eventuais litígios no contexto do D&O, mas também como juízes vêm decidindo sobre esses litígios, faz com que o D&O, cuja função precípua é permitir que um determinado administrador, ou que os administradores de sociedades anônimas, sobretudo, se engajem em julgamentos negociais com alguma tranquilidade, justamente para que esses julgamentos negociais possam levar à maximização de riqueza para todos os acionistas. A maneira como o contrato de D&O vem sendo tratado no Brasil é contraproducente ou contrária a essa finalidade. Nós temos dissuadido os administradores de adotar condutas negociais mais ou menos arriscadas. E talvez isso esteja acontecendo no Brasil, porque as seguradoras nunca imaginaram que nós seríamos inseridos num contexto de ampla responsabilização, sobretudo depois da deflagração da Operação Lava Jato, nos anos de 2014 e 2015. A intensa correlação entre governança, ou governo das sociedades, e integridade, ou compliance, no âmbito de uma operação que deflagra atos de corrupção, alargados no seu conceito, penso eu, muito mais pelo judiciário do que pela produção legislativa, ou seja, o que era crime, o que era ilícito antes da Operação Lava Jato, ou o que não era ilícito, o que não era crime antes da Operação Lava Jato, passa a ser crime, passa a ser ilícito depois da Operação Lava Jato, sob a interpretação sobretudo do Ministério Público Federal. Então, essa é uma questão, a primeira questão que eu gostaria de ofertar aos meus colegas, para que nas suas respectivas falas dela tratassem. E feita essa provocação, não é, eu passo então a tecer comentários
sobre de que maneira ou quais as condições regulatórias e históricas do direito societário levam ou desaguam no D&O. Uma forte infiltração econômica ou do pensamento econômico no direito como um todo leva a concluir, muitas vezes, que tudo o que acontece no direito decorre de fenômenos nos sistemas econômicos e no mercado. Eu penso que essa é uma formulação, uma reflexão equivocada. Os mercados e os sistemas econômicos não são nada a não ser formulações do direito. Não é possível criar mercados sem que o Estado, e, portanto, sem que o Estado formule políticas públicas que instruam o direito, que, por sua vez, irá construir os mercados. No caso do D&O, como produto securitário, não é diferente. As sociedades anônimas aparecem, já no século XVII, como a primeira forma societária em que todos os acionistas transferem para a sociedade as suas entradas de capital sem reter em tese qualquer direito real ou direito de propriedade ou qualquer resquício de direito real ou direito de propriedade sobre essas entradas de capital. Trocam essas entradas de capital por ações. Basicamente, trocam essas entradas de capital por um direito creditório muito especial, um direito creditório eventual. O acionista tem direito de crédito se a sociedade, que será satisfeito se a sociedade experimentar lucro e decidir distribuí-lo na forma de dividendos. Esse é um direito creditório eventual, é um direito creditório muito especial. E é justamente este fato que torna necessária a existência de uma administração que seja distinta dos sócios, dos acionistas. É isso que torna necessária a formação de deliberações e a formação de decisões no âmbito de uma sociedade anônima, que sejam distintas das vontades e das decisões de cada um dos seus acionistas. É justamente esse passo técnico-jurídico, ou seja, a troca das entradas de capital por ações, que atribuem ao acionista um direito creditório, tão somente um direito creditório, às vezes acompanhado de um direito complementar, que é o direito de voto, cujo exercício se dá apenas, modelarmente, apenas e tão somente para maximizar a satisfação do direito creditório, é justamente a troca desse direito creditório pelas entradas de capital, sobre as quais os acionistas não retêm nenhum resquício de direito de propriedade, é que se funda a irresponsabilidade ou a responsabilidade limitada, como equivocadamente nós chamamos, dos acionistas em relação às dívidas da sociedade. Portanto, é absolutamente imprescindível para o direito, quando nascem as sociedades anônimas, que sejam criados mecanismos de formação de decisões dentro das sociedades anônimas, capazes de distinguir as decisões dessas sociedades das vontades individuais ou mesmo da vontade coletiva dos seus sócios. É nesse contexto que surgem os órgãos societários, é nesse contexto que a dinâmica de funcionamento dos órgãos societários conspira para a crença de que a vontade e as deliberações de uma sociedade são distintos da vontade e das deliberações dos acionistas individualmente, sobretudo individualmente considerados. É nesse momento que surgem as principais teorias da pessoa jurídica, com a finalidade de atribuir direitos e deveres às sociedades, por oposição a direitos e deveres dos acionistas, mas, sobretudo, para atribuir à sociedade
a titularidade de um patrimônio composto por posições jurídicas ativas e passivas. Essa distinção cria a administração da sociedade, cria decisões próprias da sociedade, atribui à sociedade elementos de produção que são manejados exclusivamente por ela. E esta lógica de formação da disciplina jurídica das sociedades anônimas, que dá nascimento a uma administração e a ficção jurídica de que essa administração se opõe ou se distingue dos acionistas, dos sócios, né? É que, em primeiro lugar, determina uma disciplina jurídica, a partir de então, da administração das sociedades anônimas. É com o aparecimento da disciplina jurídica dos atos de administração que nós vamos ter o elemento formativo, número 1, para o aparecimento do D&O no mercado de produtos securitários. Nesse contexto de formação e de aparecimento das sociedades anônimas, se afirma a primeira regra de governo. Como vocês sabem, até o século XIX, nas economias mais pujantes, onde aparecem as sociedades anônimas mais importantes economicamente, as macroempresas organizadas sob a forma de sociedade anônima, a regra de governança, ou seja, a instrução, a formação de deliberações da sociedade, se dá sob uma regra de um voto por cabeça. Ou seja, naquele momento específico, no final do século XIX, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, a formação das deliberações sociais se dá independentemente da participação societária, maior ou menor, de cada acionista na formação do capital. Ou seja, se eu sou um acionista com uma ação, eu tenho tanto direito de voto no final do século XIX, quanto um acionista com 90% das ações do capital. Isso era assim nos chartered, nos estatutos das principais companhias norte-americanas e inglesas, sobretudo até a metade dos anos 1800. É evidente que o poder econômico não se contentou com essa regra de governo e, desde logo, conspirou contra ela para que ela fosse substituída pela regra de governo, da principal regra de governo, ainda hoje vigente, que é o princípio majoritário, ou seja, aquela regra de governo que atribui um voto por ação. Ou seja, aqueles acionistas detentores da maior quantidade de ações preponderam na formação das deliberações da sociedade, que instruem, no contexto dos órgãos da sociedade, as decisões da sociedade e a ação dos seus administradores. Essa regra de governo seria flexionada desde logo, já no começo dos anos 1900, pelo seu abuso, ou em decorrência do seu abuso. Nós todos sabemos que um evento importante determinou o aparecimento de toda a regulação que atualmente existe nos Estados Unidos em matéria de mercado de capitais. O crash da Bolsa de Nova York, em 1920, decorre justamente do abuso do princípio majoritário e da introdução de técnicas para o estabelecimento do controle minoritário, ou seja, aquelas hipóteses de controle societário por quem não tem a maioria das ações com direito de voto. O abuso do poder de controle societário, sob a regra de governo baseada no princípio majoritário, é que fará com que apareçam e se desenvolvam outras regras de governo, sobretudo
aquela que, a partir dos anos 30, sobretudo nos Estados Unidos, começa a se desenvolver no contexto de uma ampla dispersão acionária. Dispersão acionária essa que já começara a acontecer nos anos 10 nos Estados Unidos, justamente por conta da introdução de técnicas de controle minoritário, com 10%, 15%, às vezes com menos. Um acionista ou grupo de acionistas detinha controle, ou seja, preponderava na formação de deliberações e escolhia a maioria dos administradores de uma sociedade perenemente, sem a necessidade de ter a maioria das ações. Diante desse cenário, aparece uma nova regra de governo, que é a regra de ampla discricionariedade dos administradores. O presidente Roosevelt e alguns dos seus principais estrategistas olham para essa situação e precisam reorganizar e trazer fiabilidade para o mercado de capitais, que é o motor do financiamento das principais companhias americanas, e concluem que a melhor maneira de fazê-lo é transferindo poder do controlador minoritário, no caso concreto americano, para o administrador profissional. E, para tanto, criaram uma série de regras que atribuíam a esse administrador poderes. A principal delas é a impossibilidade, durante o mandato do administrador, de demiti-lo com base no princípio majoritário. Ou seja, criaram-se regras de estabilidade para a administração nos Estados Unidos. E depois, regras outras compassadas com a regra de estabilidade para atribuir a essa maior discricionariedade uma ampla responsabilidade aos administradores. Diante de uma ampliação de responsabilidade aos administradores, surge a necessidade de mitigar os riscos da administração. E é aí que aparece, evidentemente, o D&O. É aí que aparece, diante de um administrador empoderado, para usar uma palavra do momento, empoderado, mas também sujeito a uma maior, mais ampla responsabilidade, de um administrador empoderado, sujeito a ampla responsabilidade e temeroso de ser arruinado ao exercer e praticar atos de administração, é que surge, convenientemente, um contrato de seguro cuja finalidade é cobrir, reparar e custear despesas que esse administrador poderá ter em decorrência de atos que ele praticou na condição de administrador. E o que isso tem a ver com o Brasil? Isso tem muito a ver com o Brasil na medida em que, a partir dos anos 2000, há um brutal esforço, sobretudo no contexto da regulação privada, ou seja, da regulação posta pela Bolsa de Valores, e nós só temos uma no Brasil, e, de certa forma, num movimento que é ideologicamente respaldado por alguns especialistas em direito societário, que entendem que é possível transformar realidades por meio da regulação, pura e simplesmente. No contexto dessa regulação privada, a partir dos anos 2000, a ideia era transplantar esse modelo norte-americano de ampla discricionariedade dos administradores para o Brasil. A ideia era tirar o Brasil de um contexto de enorme concentração acionária. As companhias abertas brasileiras, até os anos 2000, depois dos anos 2000, continuaram do mesmo jeito, mas até os anos 2000, estavam nas mãos de grupos de acionistas que detinham um controle majoritário, a maioria das ações, e a ideia era criar um movimento de dispersão acionária e de ampliação dos poderes do administrador. Um sem número de intervenções regulatórias foram realizadas, sobretudo no âmbito da regulação privada, para que isso acontecesse. Nós verificamos, eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos nesse sentido, que
nada mudou no contexto da concentração. Mesmo diante dos exemplos, poucos, mas existentes, 20, mais ou menos, de companhias, teoricamente, sob controle gerencial, ou seja, controladas pela administração, porque não há nenhum acionista que isoladamente possa exercer o poder de controle descrito no artigo 116, né? Diante desse universo de companhias supostamente sujeitas à ampla discricionariedade de administração e portanto, sujeitas a um controle gerencial, nós vamos verificar a potencial existência de controle majoritário disfarçado no Brasil. Ou seja, não deu certo a tentativa de promover uma ampla dispersão acionária. Por outro lado, a administração se profissionalizou. A administração se profissionalizou e se distinguiu dos blocos de controle, daqueles blocos de controle claramente identificados ou dos blocos de controle que são menos detectáveis. Mas o fato é que a administração se profissionalizou e passou a exigir, nesse novo contexto regulatório, a celebração de contratos de indenidade e a celebração de contratos de D&O. Portanto, dentro desse cenário rapidamente descrito, é que surge o D&O como produto. E surge justamente, e volto para a minha provocação, para aplacar o temor dos administradores, que representa perda de dinheiro para as companhias. Esse temor representa perda de dinheiro para as companhias e para os acionistas. Quanto mais temeroso for um administrador, menos ele se arriscará em negócios lícitos. Negócios, da natureza dos negócios, a possibilidade de ganhar ou de perder. O risco é inerente aos negócios. E o risco, no contexto da atividade empresarial, é benfazejo. Um administrador amedrontado se dedicará com menos empenho à tomada de risco. Um administrador que não acredita que a seguradora irá custear o seu advogado e outras despesas decorrentes de atos de administração, ainda que exista um mercado de D&O crescente no Brasil, também não se engajará em uma administração mais arrojada e, portanto, mais propensa à produção de lucros para todos os acionistas.